aos que estão continuando do Congresso Mundial, que sejam perseverantes aqui, falta um dia para a gente abrilhantar com chave de ouro esse nosso Congresso da Sociedade Brasileira de DST. E é com muito prazer que eu vou chamar para compor a mesa os palestrantes deste painel. Maria Luísa Basso, farmacêutica, mestre em imunologia pela USP, doutora em microbiologia pela Universidade Federal de Minas Gerais, professora da Universidade Federal de Santa Catarina, que abordará a temática a vigilância da resistência antimicrobiana das cepas de Neisseria gonorreia circulantes no Brasil, resultados do projeto Sem Gono. Na sequência, convido para compor a mesa, que poderá assistir aqui do painel a palestra dos demais, a doutora Tainá Lobo, é analista técnica de políticas sociais do Ministério da Saúde. Abordará a temática Viva Melhor Sabendo, a experiência brasileira de testagem do HIV em parceria com a ONG. E, ao final, mas não menos importante, a doutora Daniela Cristina Soares, infectologista e tecnologista em vigilância de doenças transmissíveis do Ministério da Saúde, doutora em biologia de agentes infecciosos e parasitários, abordará a temática Telelab, uma ferramenta para ampliação da testagem de HIV, sífilis e hepatites virais. Cada uma terá 20 minutos, a gente tem um contador e, ao término, a gente abrirá para discussões com a plenária e entre os palestrantes. Então, convido Maria Luísa para começar o trabalho. Bom dia a todos. Eu agradeço ao evento o convite para participação nessa etapa tão importante do Congresso DST. E a gente vai falar um pouco dos resultados do projeto que obtivemos de vigilância de resistência antimicrobiana das cepas de Neisseria gonorreia circulantes no Brasil. Então, como um contexto, o porquê desse projeto, além da recomendação da Organização Mundial da Saúde, a gente tem que lembrar que todo mundo erra nesse. Todo mundo erra nesse. Vamos. Bom. No contexto, então, internacional, o tratamento de primeira linha para casos de Neisseria gonorreia, eles já são feitos com ceftriaxona, especialmente os casos de gonorreia de orofaringe, mas tem sido reportado em países como Japão, Austrália, alguns países da União Soviética, da Europa, Canadá e África do Sul, isolados resistentes às cefalosporinas de terceira geração. E, em virtude disso, a Organização Mundial, no release que fez em fevereiro de 2007, em Genebra, quando ela determinou as prioridades, os patógenos prioritários para desenvolvimento de novos fármacos e pesquisa, ela manteve Neisseria gonorreia como um agente de alta prioridade para esse desenvolvimento e para a pesquisa. Os guidelines internacionais já recomendam o uso de ceftriaxona no tratamento associado com azitromicina, e no Brasil, o PCDT de 2015, ele recomendou o uso de ceftriaxona para os estados como Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais, em virtude de estudos regionais que foram realizados e que já indicavam a resistência, então, da bactéria para o ciprofloxacino. Para todos os outros estados, continuou a indicação de usar a associação de ciprofloxacino com azitromicina.
mas existia já desde 1990 e que se mantém até hoje a recomendação da Organização Mundial de Saúde que os países façam vigilância da resistência dessa bactéria. Então, ao início do projeto, a gente tinha um cenário totalmente desconhecido no Brasil, e para isso foi feito por meio de uma consultoria bastante importante, uma análise de situação dos possíveis sítios de coleta. Essa análise de situação foi feita em loco em todos os em todas as regiões brasileiras, e o relatório produzido indicou os locais com estrutura e com potencial para integrar o projeto. A partir daí, já com um cenário bem mais conhecido, foi feita uma reunião em Florianópolis, na qual foram convidados todos esses potenciais sítios para participar. E já nessa reunião, os representantes de cada local indicaram se eles poderiam ou não integrar os sítios. A partir daí, então, nós partimos para visitas locais em cada local, em cada sítio que se candidatou para participar do projeto. E nessa visita foram combinadas as regras para coletar as amostras, a forma de coletar, isolar e congelar, e todos esses procedimentos, e se obteve, então, dos participantes o documento para que a gente desse entrada no Comitê de Ética. Depois, nessa perspectiva de trabalhar numa parceria muito grande com os sítios coletadores, mais ou menos na metade do projeto, ou seja, na metade do período em que as amostras foram coletadas, foi feita uma nova rodada de visitas aos sítios, justamente para acertar pequenos detalhes que poderiam estar atrapalhando a coleta das amostras. Essa etapa de visita aos locais aqui, na segunda rodada, ela foi feita exclusivamente pelo departamento, um representante do departamento, na verdade, em associação com um representante do nosso laboratório. Então, a partir de toda essa estruturação do projeto, nós conseguimos ter uma representação de todas as regiões do país, sendo que a região norte ficou representada pela Fundação Alfredo da Mata, de Manaus. A região nordeste ficou representada pelo CEDAP, de Salvador. A região sudeste ficou representada pela Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte e pelo CRT de São Paulo. E a região sul ela ficou representada por Florianópolis, na verdade, a Grande Florianópolis, porque a gente integrou um município a mais, e Porto Alegre, pelo Ambulatório de Dermatologia Sanitária. Um pouco mais tarde, a gente identificou, então, a unidade mista de saúde da Asa Sul de Brasília, que, então, entrou como representante da região centro-oeste. A partir, então, de todo esse acerto, em agosto de 2015, nós obtivemos o aceite do Comitê de Ética para que as coletas fossem iniciadas. Eu acho que uma coisa importante para esclarecer quem queira fazer estudo desse tipo é que nós optamos por manter um laboratório centralizado. Então, o laboratório que fez as análises é um laboratório centralizado na Universidade Federal de Santa Catarina, e os sítios colaboradores, eles entraram como coparticipantes, e o fato de a gente ter usado essa abordagem não precisou que o projeto fosse para a CONEP, porque o projeto vai para a CONEP se ele tiver um caráter real multicêntrico. Um projeto multicêntrico é aquele que é feito tudo em todos os sítios. Então, como a gente escolheu fazer um laboratório regional, nacional, uma referência, o projeto não teve esse caráter de ACONEP, e isso garantiu que a gente não ficasse esperando quase 3 anos para a aprovação para a liberação pelo Comitê de Ética. Então, a partir de outubro de 2015, nós começamos a amostra das coletas, e uma das características que a gente quis
ter nesse projeto é interferir o mínimo possível nos sítios de coleta, nas rotinas dos sítios de coletas. Por isso, nós escolhemos coletar apenas secreção uretral masculina, e, neste momento, a gente não inseriu nenhum tipo de questionário. Então, o que a gente sabe das nossas amostras é que elas foram obtidas de homens com secreção uretral, característica de Neisseria gonorreia, de infecção por Neisseria gonorreia. A partir, então, das coletas nesses sítios, nós obtivemos, a meta era que cada sítio coletasse 100 amostras. Então, nós trabalharíamos com um número de 700 amostras, 700 isolados. Manaus nos enviou 100 isolados, então a gente tem aqui amostras enviadas e amostras viáveis, sendo que a gente recebeu no total 584 amostras e dessas 550 foram viáveis. Então, nós tivemos 34 amostras que ou não cresceram no momento do reisolamento ou chegaram para nós com contaminação que não foi possível isolar a bactéria, a Neisseria gonorreia da amostra que nos foi enviada. Bom, o objetivo principal, e essa é a recomendação da Organização Mundial de Saúde, do GASP, é que se faça concentração inibitória mínima por agar-diluição. Então, só para contextualizar, agar-diluição significa que todas as diluições dos antibióticos testados, elas são incorporadas no agar. Então, a gente prepara as placas incorporando o antibiótico no agar e depois a gente carimba as bactérias nesse meio, nesse agar contendo antibiótico. Isso é concentração inibitória mínima por agar-diluição. E, como vocês podem observar, existe... Ops, de novo, né, gente? Desculpa. Existem aqui várias diluições que são feitas para cada antibiótico, então a gente, por rotina de trabalho, tinha mais ou menos 92 placas de agar. E a gente tinha um grande desafio. Por quê? Porque o agar-diluição precisa ser feito com um replicador de Stirrs, que é exatamente se eu poderia falar de um termo grosseiro, um carimbador de bactéria no meio de cultura. E ele é composto por pinos, esses pinos são absolutamente chatos, eles têm um diâmetro bem estabelecido, e esse replicador de Stirrs, ele só era comercializado nos Estados Unidos sob encomenda, e ele tinha um custo elevado. Então, a gente pensou muito como resolver esse problema, não tínhamos verba para comprar equipamento, então nós decidimos desenvolver o nosso lá na universidade, em parceria com uma empresa, fizemos o nosso replicador de Stirrs, e a coisa bacana é que a ideia original desse replicador, ela partiu, se vocês olharem aqui, talvez reconheçam, de um cortador de batata deste restaurante que tem uma alavanquinha assim. A partir daqui, a gente fez o replicador, e ele está muito bem padronizado. Então, a concentração inibitória mínima, ela segue em cada rotina com vários controles. Essa aqui é uma placa controle que a gente traz, mostrando o crescimento de todas as bactérias que foram... aqui é cada uma das bactérias que foram testadas por rotina. A gente testa em média de 28 a 30 bactérias. E são adicionadas, então, nessas placas, controles. Esses controles são cepas bem caracterizadas da Organização Mundial de Saúde, que nos foram cedidas pelo grupo da Argentina, pela Patrícia Galarza. Essas cepas, junto com a TCC, que também é outra cepa referência, elas são sempre incluídas nas rotinas. Algumas delas são resistentes aos antibióticos, outras têm uma concentração inibitória mínima bem estabelecida. Então, sempre se fazia uma placa controle. Essa placa controle inicial, ela não tem antibiótico, a gente precisava mostrar que a bactéria que foi
utilizada, ela é viável, então essa placa nos mostra que as bactérias são viáveis, e a partir daí a gente começa a ler os resultados em cada uma das concentrações dos antibióticos. Então, aqui, como exemplo, a gente trouxe ciprofloxacino com a concentração de 0,125 microgramas por ml, e se vocês olharem em relação ao que está nesses círculos vermelhos, a gente não vai encontrar algumas das bactérias referências aqui, porque ela realmente era resistente e nas outras a gente encontra a concentração inibitória mínima. Usamos como padrão de interpretação dos resultados o que está recomendado pelo CLSI, exceto para a azitromicina, que nós usamos as referências da Organização Mundial de Saúde de 2013, ciprofloxacino, ceftriaxona e cefixima, com MIC maior do que 0,25 são microgramas por ml, são consideradas não suscetíveis. Não existe um padrão para falar de resistência, mas sim para falar de não suscetibilidade. Bom, então, o que a gente obteve ao final da coleta das amostras foram 100 isolados da região norte, 104 isolados da região nordeste da Bahia, 68 isolados de centro-oeste, lembrando que Brasília entrou um pouquinho mais tarde no projeto, 131 isolados da região sudeste, correspondendo a 103 isolados de Belo Horizonte e 28 de São Paulo, e da região sul nós obtivemos 147 isolados, sendo 74 da região da Grande Florianópolis e 73 de Porto Alegre. Como era de esperar, a sensibilidade para a penicilina é realmente muito baixa e a resistência é elevada, mas o que chama bastante atenção para a penicilina são os níveis de isolados intermediários, isso mostrando uma característica de que talvez é importante, que a gente vai ver um pouquinho mais tarde lá no slide que fala dos fenótipos, é que muito provavelmente, tanto para a penicilina quanto para a tetraciclina, embora a bactéria não esteja exposta, ela mantém as mutações e os plasmídios de resistência. Então, aqui, como eu gostaria só de combinar com vocês que tudo que eu estou mostrando, então, da região norte é Manaus, tudo que eu estou mostrando da região nordeste é Salvador, centro-oeste é Brasília, e sudeste e sul a gente está abrindo um pouco os mapas, já que a gente tem duas regiões, né, duas cidades. Então, o que a gente vê é que, em relação ao sudeste, São Paulo tem um pouco menos de resistência à penicilina do que Belo Horizonte, mas os níveis a quantidade de bactéria com resistência intermediária é muito elevada. E Porto Alegre também tem um pouquinho menos de resistência, mas o nível de intermediários é muito elevado. Então, nós temos 37% de isolados resistentes à penicilina e 60% de isolados intermediários. E, em relação à tetraciclina, o que chama a atenção é que, embora esse antibiótico não esteja sendo usado há muito tempo, ele mantém os níveis de resistência extremamente elevados, e isso a gente talvez consiga explicar um pouquinho num outro slide. Então, 80% na região norte, e o menor que a gente encontra é de 43% na sul. E mostrando que Belo Horizonte são 69% dos isolados resistentes à tetraciclina, São Paulo 36%, e em Porto Alegre 49%. Então, como resultado global, ainda permanecem resistentes à tetraciclina 61,6% dos isolados.
A grande pergunta desse projeto de vigilância é como que se comportavam os isolados em relação ao ciprofloxacino, já que a gente tinha algumas informações regionais e não tinha informações do país inteiro. E a gente vê que o nível de resistência dos isolados é extremamente alta, variando de 78% a 47%, e isso deve estar muito relacionado ao uso regional que se faz desses antibióticos. E uma das características bem interessantes do ciprofloxacino é que a gente não vê isolados intermediários. É muito pouco isolado intermediário que a gente pode olhar com um pouquinho mais de cuidado no próximo slide, mas só queria mostrar que na região centro-oeste os níveis de resistência são muito parecidos entre as duas cidades, e em relação à região sul, Florianópolis tem um nível de resistência muito semelhante aos estados da região sudeste. O que chama atenção, então, aqui nesses resultados de resistência para ciprofloxacino é que alguns isolados aqui, que corresponde mais ou menos a 40% da resistência, eles têm altos níveis de resistência, e outros isolados que corresponde a 30%, na verdade 35% mais ou menos dos isolados, eles têm uma sensibilidade numa concentração inibitória mínima muito baixa, podendo dar uma ideia que talvez a gente tenha 2 clones circulando no país. Isso é uma pergunta que a gente está se fazendo, se realmente é isso. O perfil de sensibilidade para a azitromicina também era uma outra pergunta importante, porque a gente não tinha muito relato em relação a esse antibiótico, e nós vimos que, com exceção da região sul, todos os locais têm mais do que 5% de resistência, então eles já atendem à exigência da Organização Mundial de Saúde, que quando um patógeno tem pelo menos 5% de resistência para determinado antibiótico, ele não pode ser usado em monoterapia. Então, não se pensa nunca em abandonar a azitromicina, mas ela já não é totalmente sensível. E aqui a gente pode ver que na região sul, só Porto Alegre tem 4% de sensibilidade, mas todos os outros estados eles têm mais do que os 5%, e as outras cidades mais do que 5%. Os resultados globais de azitromicina, eles mostram o quê? Que 6,9% são resistentes, 8,9% são intermediários, mas a gente vê que parece ter uma tendência para que os isolados comecem a se tornar um pouco mais resistentes, em virtude de que a gente já encontra concentrações inibitórias mínimas mais elevadas para esse antibiótico. Quando a gente olha, então, isso é um olhar bem rápido, não é ainda um olhar molecular sobre os fenótipos de resistência, a gente vê que os isolados eles parecem carregar, em relação à penicilina, mais plasmídio do que resistência cromossômica, mas em relação à tetraciclina, isso parece ser bem homogêneo nos isolados, a presença de resistência plasmidial, resistência cromossômica, mostrando por que talvez as tetraciclinas tenham se mantido com um perfil mais resistente em relação à penicilina, que tem se mantido com um perfil mais intermediário. Bom, a boa notícia é que cefixima e ceftriaxona não foram ainda encontradas resistências para esses antibióticos. Isso faz com que a gente possa usar a associação, então, com ceftriaxona e azitromicina com uma certa segurança no país. Porém, houve o alerta de que um isolado de Brasília já apresentou um MIC elevado, tanto para ceftriaxona quanto para cefixima, e isso fez com que a gente decidisse começar já a próxima rodada de vigilância de resistência dos isolados. Por quê? Porque esse é um comportamento que pode começar a indicar uma tendência e que ela precisa ser monitorada.
Eu gostaria, então, em conclusão, já está avisando que o meu tempo acabou, em conclusão, mostrar que, como esperado, a gente teve altas taxas de resistência à penicilina e tetraciclina. A resistência para ciprofloxacina variou entre 47% e 78%, então, para tratar com esse antibiótico, é quase como jogar uma moeda para cima e escolher cara ou coroa. A resistência à azitromicina está entre 4% e 10%, sendo que 4% é apenas em Porto Alegre. Ceftriaxona e eles são 100% sensíveis, eu fico desesperada pelo tempo. E eu gostaria muito de agradecer, porque esse projeto ele só conseguiu ser realizado porque muita gente trabalhou nele. Então, eu gostaria de agradecer ao Departamento de IST, AIDS e Hepatites Virais, na pessoa da doutora Adélia Benzaquem, Ana Flávia Pires, Pamela Gaspar e Miriam Franchini, quando estava no Ministério. Na Universidade, Lisleia Golfeto, Thaís Santos, Marco Schorne, Felipe De Rocco, Jéssica Martins, Ana Lídia Machado, que trabalharam em turnos diários, 2 turnos diários, durante muitos meses, para fazer as concentrações inibitórias mínimas. No sítio de coleta, trago alguns nomes, como Mauro Ramos, William Ferreira, Maria da Purificação, a Simone Carvalho, que nos assiste aqui, Lígia Costa, o José Roberto Carvalho, que também nos assiste aqui, Lígia Badeste, Loeci Tim, Lidiane Andrade, Lúcia Pereira, e todos os integrantes do GASP Brasil, porque é um número grande de pessoas e realmente, sem o empenho de todos, o projeto não teria acontecido. Agradeço muito. Obrigada. Na sequência, chamo Tainá, que já foi previamente apresentada, para expor sua apresentação, e as perguntas ficarão ao final. Eu pediria, inclusive, que, ao término da terceira palestrante, quem já tiver alguma intenção de fazer as perguntas, que se dirijam aos microfones que estão nos corredores. Bom dia. Então, meu nome é Tainá e eu vou falar um pouco sobre o Viva Melhor Sabendo, que é uma experiência de testagem do HIV em parceria com ONGs que o Ministério da Saúde vem desenvolvendo desde o ano de 2013. O contexto em que esse projeto surgiu, então, falar um pouco sobre isso, foi num contexto em que a epidemia do HIV no Brasil ela é concentrada em populações-chave, e aí a gente tem, dentre essas populações-chave, profissionais do sexo, especialmente mulheres, gays e outros homens que fazem sexo com homens, pessoas privadas de liberdade, que é uma população que foi incorporada pelo Brasil enquanto uma população-chave muito recentemente, pessoas que usam álcool e outras drogas, pessoas trans, então, dentre pessoas trans, englobando travestis, mulheres transexuais e homens transexuais, e também a população de jovens, que não é uma população-chave para a epidemia do HIV, mas é uma população prioritária que tem demonstrado nos últimos anos um aumento expressivo na taxa de incidência. Então, um outro fator também do contexto é o desafio do enfrentamento do diagnóstico tardio, que ainda é um problema a ser enfrentado pela política nacional de enfrentamento do HIV. As diretrizes de prevenção combinada do HIV, que foi uma diretriz que começou também a ser incorporada pela política nacional quando do surgimento, na mesma época do surgimento desse projeto, dessa estratégia que eu vou falar um pouco. E o aumento da taxa de detecção entre jovens, que já foi citado. Então, surge essa estratégia que tem esse nome como uma alusão aos benefícios do conhecimento pessoal da sorologia do HIV. E ela envolve a combinação de intervenções de prevenção do HIV direcionadas a grupos mais expostos, que são aqueles grupos que eu mencionei anteriormente. Então, entre essas intervenções de prevenção que são ofertadas dentro dessa estratégia, estão a oferta do teste rápido do HIV por amostra de fluido oral, a oferta de aconselhamento,
a distribuição de preservativos femininos e masculinos e também o insumo geolubrificante, encaminhamento para a PEP, que é a profilaxia pós-exposição da HIV, e o monitoramento do vínculo na rede de serviços de saúde para tratamento e cuidado contínuo das pessoas que têm resultado reagente no projeto. O teste ele é gratuito, né, a testagem do HIV, e é realizada por educadores de par, que são integrantes das equipes das ONGs selecionadas, em locais de socialização das populações-chave. Então, o teste ele é ofertado por uma abordagem comunitária, sempre em espaços onde as ONGs mapeiam e as equipes fazem, então, uma oferta do teste e de educação em prevenção e uma conversa qualificada e uma escuta também e aconselhamento. Essas ONGs que participam do projeto, elas são selecionadas anualmente por um edital público. Então, em média, até o momento, foram financiados 160 projetos. E os resultados que eu vou apresentar aqui, eles são referentes, então, a esses 160 projetos. Até o momento, foram realizados aproximadamente 120 mil testes, então, e a proporção de testes reagentes nesse total é de 1,8%. A proporção, fazendo uma comparação, essa daqui não é uma pesquisa de prevalência nacional, mas só para a gente fazer uma comparação, quando a gente dá uma olhada na epidemia nacional geral, e quando a gente olha aqui esse projeto que é focado em populações-chave, a prevalência nacional está em 0,4%. No geral desse projeto, a gente está em 1,8%, um aumento, assim, né, uma realidade bastante diferente. O total de testes realizados em jovens é de 44%, então uma quantidade considerável desses testes realizados foi realizados em pessoas entre 15 e 24 anos, e o total de testes reagentes em jovens é de 1,3%. A proporção de pessoas que relataram sintomas de IST nos últimos 12 meses é 9,4%. Então, lá no questionário que as ONGs não aplicam, mas conversam com as pessoas que são testadas, elas fazem algumas perguntas, e entre elas tem essa de que se a pessoa identificou nos últimos 12 meses alguns sintomas de IST, e 9,4% das pessoas disseram que sim. A proporção de pessoas que relataram ter usado preservativo na última relação sexual é de 51%. Então, basicamente, metade das 120 mil pessoas relatam não ter utilizado preservativo na última relação sexual. A proporção de pessoas que relatam fazer uso de álcool e outras drogas é bastante alto, em torno de 71%, e dentre essas pessoas que relatam fazer uso de álcool e outras drogas, a proporção de testes reagentes é bastante próxima ao geral do projeto, né? Fica em 1,9%. Essa é uma informação que para a gente é bastante interessante e é uma justificativa, inclusive, da manutenção dessa estratégia, que ela fala um pouco do alcance dessas pessoas que estão sendo testadas em espaços comunitários. Então, aproximadamente 52% das pessoas que foram acessadas por esse projeto, por ONGs, nunca haviam se testado na vida para o HIV. E aí, nesse gráfico, a gente vê a diferença entre aquelas que tinham resultado reagente e entre aquelas que não tinham resultado reagente. Entre as que tiveram resultado reagente, aproximadamente 30% nunca tinham se testado para o HIV na vida. Então, eram pessoas que não acessaram os serviços de saúde, não tiveram um diagnóstico dentro dos serviços de saúde e nunca haviam se testado na vida, né? Entre as não reagentes, fica em torno dos 52%. Então, aqui também tem uma proporção entre as pessoas com resultado reagente com um recorte de raça e cor. Apenas 33% são pessoas declaradamente brancas, sendo a maioria aqui em torno dos 70% de população negra, né, que é a soma de pessoas pretas e pardas.
A distribuição de pessoas testadas por população é uma grande maioria sendo de mulheres cisgênero, seguido por homens, aqui no amarelo, por homens cis heterossexuais, homens cisgêneros heterossexuais. E HSH, que são homens que fazem sexo com homens, né, também em seguida. Mas se a gente somar homens cisgêneros heterossexuais e homens que fazem sexo com homens, é onde a gente tem a maioria das pessoas testadas. E pessoas trans ali, 5% da amostra. Aqui, então, é a proporção dos testes reagentes. Mais uma vez, trazendo a informação de que essa proporção de testes reagentes, ela, como não é uma pesquisa, é só um retrato desse projeto que a gente desenvolve, ela não é um resultado de prevalência, mas é uma fotografia bastante interessante dessas populações, que são populações que, algumas delas, a gente ainda não tem estudos de prevalência nacional. Então, na primeira barra, mulheres cis não trabalhadoras do sexo. A gente tem essa categoria de mulheres cis não trabalhadoras do sexo porque um dos objetivos, uma das populações chaves desse projeto são as mulheres profissionais do sexo. Só que nos espaços de sociabilidade, as ONGs acabam acessando também outras populações. Então, a gente coloca esse recorte até para poder fazer uma comparação dessa barra. Então, mulheres cis não trabalhadoras do sexo, a proporção de testes reagentes é de 0,7%, o que é um pouco maior da prevalência nacional, que está em 0,4%. Mulheres cis trabalhadoras do sexo fica em 1,3% neste projeto, que é menor também do que a prevalência nacional que a gente tem encontrado em mulheres profissionais do sexo. Entre travestis, é onde a gente tem uma maior proporção de testes reagentes, ficando em 6,9%. Então, pessoas trans, que é a soma de travestis, mulheres trans e homens trans, lá na amostra de testes, consta só, eles correspondem só a 5% do N, do número de pessoas testadas, mas são eles quem compõem a maior proporção de testes reagentes. Então, entre travestis, 6,9%, entre mulheres trans, 5,2%, entre homens trans, que é um N bastante pequeno, mas bastante considerável a proporção de testes reagentes, 1,3%, entre homens gays e outros que fazem sexo com homens, 3,2%, e entre homens heterossexuais, 0,9%. Só voltando aqui, uma coisa interessante é que, ainda em populações que não são populações-chave, o que a gente tem nessa intervenção, nesse projeto, é que a proporção de testes reagentes é maior do que na prevalência nacional, ainda entre homens e mulheres cisgêneros que não são parte da população-chave da epidemia do HIV. O que leva a gente a pensar que são pessoas que não se reconhecem enquanto populações chaves, mas que podem ter comportamentos que são associados às populações-chave, como, por exemplo, o uso de drogas e o trabalho sexual. E aí, nesse outro slide, a gente fez uma análise do uso de drogas e do trabalho sexual vinculado a essas populações. Então, a barra roxa e a barra amarela mostra para a gente quando a pessoa responde que é só profissional do sexo, e na amarela, profissional do sexo e também o uso de drogas. E em todas as populações a gente tem mais casos reagentes quando as pessoas relatam esses dois comportamentos. Então, entre pessoas trans, continua sendo mais alto do que todas as outras populações, aumentando expressivamente quando é combinado o trabalho sexual e o uso de drogas, e o mesmo padrão se observa também entre mulheres cis, homens que fazem sexo com homens e homens cis heterossexuais. Eu não sei se eu estou aqui falando de homens cis e eu não sei se essa expressão é familiarizada, mas a gente se refere a homens cisgêneros para falar de homens
homens e mulheres cisgêneros, para falar de pessoas que têm conformidade com a identidade de gênero que lhes foi atribuída ao nascimento. Então, a gente fala de mulheres transexuais e mulheres cisgêneros, homens transexuais e homens cisgêneros. Bom, os desafios que a gente tem encontrado desde 2013, a gente já fez uma série de avaliações, equipe, já fez uma série de avaliações dessa intervenção, dessa estratégia, em loco e também em um seminário que aconteceu, reunindo todo mundo que participou, todas as ONGs, as gestões municipais e estaduais que participaram dessa estratégia. Ainda tem sido a vinculação e retenção das pessoas com resultados reagentes. As ONGs conduzem todas as etapas, desde a testagem, a oferta de insumos, até a vinculação das pessoas com resultado reagente no serviço. Mas essa é uma atividade que precisa ser sempre feita em parceria com as gestões estaduais e municipais e os serviços de referência. E esse ainda tem sido um desafio. A sustentabilidade dos projetos também é um outro desafio, porque os projetos são desenvolvidos por um edital que tem uma vigência de 1 ano, e a ideia é que esses projetos possam ser absorvidos nas localidades, nos territórios, pela própria política municipal. E o resultado, e esses resultados de alcance dessas populações é o que justifica que esses projetos eles podem ter um impacto positivo no diagnóstico precoce das populações-chave. Bom, é isso, à disposição e obrigada. Então, na sequência, eu convido a Ana Paula para proferir sua palestra e, ao término da mesma, Ana Flávia, desculpa. Tá. Desculpa, Daniela. Olá, muito bom dia a todos e a todas. Muito obrigada pelo interesse nessa plenária. Obrigada ao evento por essa oportunidade em falar do Telelab, que para o nosso departamento de ISTs, HIV, AIDS, hepatites virais do Ministério da Saúde é um grande orgulho, e principalmente por poder reportar aqui hoje o uso do Telelab como uma ferramenta para ampliação da testagem de HIV, sífilis e hepatites virais. A princípio, quem estaria aqui hoje com vocês seria a coordenadora da nossa área de laboratório, Ana Flávia Pires, e, por um compromisso de extrema urgência, ela precisou se ausentar, mas eu tentarei aqui passar toda essa temática para vocês. Falar do Telelab é falar de uma ferramenta que o Ministério da Saúde tem de capacitação à distância. É uma plataforma gratuita e de livre acesso com a opção de certificação. Esse projeto foi idealizado em 1997 pela doutora Miriam Franchini. À época, ela muito preocupada e muito envolvida com todas as questões relacionadas ao avanço da epidemia do HIV e, com certeza, de outros agravos juntos, tais como a sífilis, as hepatites virais, fez essa proposta à então diretora, doutora Lair Guerra de Macedo Rodrigues, que havia a necessidade de uma capacitação, e uma capacitação com qualidade, mas que essa capacitação ela precisava acontecer em uma maior velocidade, porque, senão, não teríamos tempo de conter os elevados registros das doenças no nosso país. A primeira equipe, então, foi montada para a criação do Telelab. Contava com pedagogos e com experts do tema, tais como a gente tem aqui presente nessa mesa a doutora Maria Luísa Basso, e ela contou com a parceria da Universidade Federal de Santa Catarina. Então, só para explicar como era o processo de capacitação antes Telelab, porque era moroso.
um multiplicador. O departamento tinha uma pessoa que era responsável pela capacitação do diagnóstico desses agravos, e essa pessoa ela se deslocava para todos os estados do país. Isso consumia muito tempo, muitos investimentos, muitos deslocamentos, mas a gente tinha um resultado muito aquém do necessário. Em 3 anos, foram capacitados apenas cerca de 2.000 profissionais, e nós precisávamos de muito mais. Foi, então, quando foi desenvolvido os primeiros módulos da plataforma Telelab, foram vídeos, e esses vídeos eram acompanhados de manuais que falavam da história natural dessas doenças, mas tinham um enfoque muito grande em como diagnosticá-las. Esse material produzido era, então, distribuído para todo o país. Uma forma também de padronizar toda a informação e todas as questões relevantes para o diagnóstico mais acurado possível desses agravos. Eu acho que eu não consegui mais. Deixa eu só voltar um. Então, como passou a ser o processo nessa primeira etapa de Telelab, onde tinha a distribuição dos vídeos e dos manuais? A instituição escolhia um dos cursos de interesse, mandava uma ficha de pré-inscrição ao departamento, com o processo de inscrição dos alunos, e, então, eram montadas turmas para aplicação de pré-teste, ou seja, vamos conhecer o que as pessoas sabem da doença sobre o diagnóstico antes do Telelab. Então, o departamento enviava essas fichas, enviava o material e também mensurava o conhecimento após as aulas, que eram ministradas através de vídeos em todos esses lugares. Para a época, e aqui, como eu falei inicialmente, foi um projeto que iniciou em 1997. Então, o Telelab ele recebeu 2 prêmios, né, pela inovação, em virtude da criatividade, e também pelo alcance que se pôde ter das informações para esse período em escala nacional e da tecnologia utilizada na época. Hoje, o Telelab ele tem essa apresentação. É uma plataforma online, onde as pessoas fazem o seu cadastro, elas podem escolher um dos 13 cursos, né, são um total de 22 aulas. Atualmente, já foram registrados na plataforma mais de 92.000 alunos, e nós estamos chegando às cifras de quase 1 milhão de acessos. É possível escolher o curso aqui nessas abas que se deseja fazer, ver todo o histórico, né, desse projeto de 20 anos fazendo história no SUS. A gente também busca colocar todas as notícias, todas as atualizações. Essas atualizações elas são feitas semanalmente, então todos os assuntos importantes na temática são também ancorados na plataforma Telelab. Tem uma biblioteca que conta tanto com o material do curso, como outros materiais também relacionados ao tema. Aqui é o link para o cadastro. Tem o suporte, então as pessoas podem entrar em contato. Estou com problema de acesso, a minha senha eu esqueci, eu estou com dúvida. Então, tem esse canal hoje de comunicação também. E vários dos vídeos produzidos pelo departamento também são ancorados na plataforma Telelab. O aluno que deseja a certificação, ele assiste às aulas e depois tem uma prova que é aplicada online. Então, ele faz essa prova, se ele tiver um índice de acerto maior que 70%, ele recebe essa certificação que é oferecida pela Universidade Federal de Santa Catarina.
O Telelab, no contexto da ampliação da testagem para os testes rápidos, ele foi de grande importância, porque hoje nós temos vários profissionais na rede. Esses profissionais, infelizmente, têm grande rotatividade nos serviços, né, de estados e municípios. Então, é possível que esses profissionais eles se atualizem tão logo eles cheguem no trabalho. Eles podem fazer essa busca sozinhos, né? Sozinhos, que eu digo, com a orientação. Olha, você vai trabalhar na testagem do HIV, sífilis, hepatites virais. Nós dispomos, há cursos disponíveis para que você saiba como executar. Normalmente são farmacêuticos, biomédicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem. São pessoas que, em algum momento, já tiveram contato com o diagnóstico, mas que precisam se atualizar de alguns detalhes. Ou coordenações municipais e estaduais podem utilizar o Telelab como um pré-requisito para a capacitação presencial. Então, isso tem sido muito usado. As coordenações organizam as capacitações e falam: olha, assistam os módulos do Telelab, faça a prova, que depois nós iremos fazer a parte prática. Então, isso tem otimizado muito as capacitações em nível de município e de estado. Todos os algoritmos de diagnóstico para o HIV, as hepatites virais e a sífilis, eles estão disponíveis nos manuais de diagnósticos. Acessando o site do departamento, aqui, vocês têm acesso a todo esse material, que é atualizado periodicamente. Então, é possível verificar que, para as hepatites virais, né, são testes de triagem, e há algoritmos de diagnóstico quando empregado 2 testes rápidos para o HIV. Então, qual a importância de se associar ao Telelab nessa rotina de capacitação e como ele vai ampliar a testagem desses agravos? As coordenações e mesmo os alunos ou escolas técnicas, universidades, que também têm utilizado essa plataforma até como cursos extracurriculares, eles economizam principalmente tempo em preparo de aula, né, tempo em preparo de organização, a redução dos períodos de capacitações presenciais. Elas são reduzidas e nós sabemos que isso leva um grande custo para os estados e municípios, que têm que pagar diárias, passagens. Então, é muito oneroso. Essa capacitação presencial ela acaba ocorrendo em um dia, no máximo 2, porque o aluno já vem com informações prévias, já vem com uma prova que certificou que ele tem conhecimento. Você otimiza a sua força de trabalho no local e pode planejar melhor a alocação de recursos. Então, nós estamos falando aqui em otimizar tempo e otimizar recurso, mas não esquecendo de garantir a qualidade. Eu falei no início que nós precisávamos, antes do Telelab, de um período de até 3 anos para capacitar cerca de 2.000 profissionais. Hoje, nós temos aqui mais de 8.000 certificações para os diagnósticos das hepatites virais, do HIV e da sífilis por ano, né? Então, esse aqui é um número de alunos que obtiveram o certificado para o ano de 2016. Mas nós sabemos, em contato com as coordenações estaduais, que esse número é bem maior, porque algumas coordenações estaduais ou municipais elas preferem oferecer o seu próprio certificado, porque elas dão o certificado da aula presencial também, mas utilizaram o Telelab como ferramenta teórica. O Telelab, apesar de estar totalmente online, informatizado, ele se preocupa com o acesso de locais onde a internet
não tem uma banda de qualidade satisfatória. Então, territórios onde tem essa dificuldade, eles podem solicitar o Receba em Casa. Tem um link que está destacado aqui, basta clicar, dar o endereço, falar os cursos que são de interesse, que a equipe do Telelab manda os manuais e os vídeos. Então, nós temos tido muitos pedidos ainda, e nós procuramos atender a todos para que as aulas do Telelab sejam difundidas e cheguem a todos os territórios. É importante destacar que o Telelab também causou interesse em profissionais de outros países. Hoje nós temos acesso aqui de diversos países, quase 30 países também acessam a plataforma Telelab para se capacitar. E aí a gente vive hoje um mundo, né, que, ainda bem que a gente tem as plataformas de ensino EAD, e nós temos diversas, então são várias instituições contribuindo com esse ensino à distância. O Ministério da Saúde dispõe do Telelab. E qual tem sido um diferencial do Telelab, sem preterir, obviamente, nenhuma outra? É que, no Telelab, nós temos a oportunidade de colocar a rotina que é realizada no SUS. Não só falar da história natural das doenças ou do diagnóstico, mas todo o insumo que o Ministério da Saúde distribui para testagem rápida do HIV, da sífilis e das hepatites virais, nós temos a oportunidade de ancorar vídeos de como executar esses testes rápidos. Então, a cada licitação, se muda o nosso fornecedor, um novo vídeo é ancorado no Telelab, para que esse profissional possa novamente se atualizar e saber como vai ser realizada a testagem com esse novo produto, desse novo fornecedor. Então, não se faz necessário deslocar multiplicadores para esses lugares e recomeçar todo esse processo de capacitação. Nós temos a oportunidade de capacitar online. Então, ao mesmo tempo que a gente insere um novo produto ou um novo procedimento, que esse procedimento vai ser realizado por profissionais da ponta, nós também atualizamos o Telelab. É importante destacar que, além de distribuir vídeos sobre a execução dos testes que estão disponíveis, o Telelab também conta com cursos sobre avaliação externa da qualidade do TR. É um outro programa que nós realizamos em parceria com a UFSC e que busca, periodicamente, avaliar, né, se o procedimento de testagem está acontecendo a contento. Então, também tem um módulo de um curso sobre avaliação externa da qualidade para os TRs distribuídos nessa plataforma. Nós, em breve, estaremos lançando mais um curso, que é infecções sexualmente transmissíveis, cuidados na execução dos testes rápidos. É a intenção que a plataforma cresça em número de curso e que novas informações sejam trazidas. Bem, era isso sobre a apresentação do Telelab nesse contexto de ampliação da testagem rápida. Eu queria deixar o convite para que nós possamos ter um próximo encontro em setembro, né, no Congresso de HIV/AIDS e de Hepatites Virais, que vai ocorrer em Curitiba. Esse e-mail, celab@aids.gov.br, é da nossa área de laboratório do departamento, e logo abaixo tem o meu contato e o contato também da Ana Flávia, coordenadora da área. Muito obrigada. Bom, então está aberto agora para a discussão.
a plenária tem prioridade, depois, na sequência, também, se os palestrantes quiserem discutir, eu vou fazer alguns comentários também depois. Por favor, Gabriela. Bom dia, parabéns à mesa, as apresentações foram realmente bastante inovadoras. Eu tenho 2 perguntas, eu sou Ana Gabriela, de Salvador, Bahia. Primeira para a Maria Luísa. Professora, existe previsão de explorar outros sítios, como orofaringe e região anorretal, na próxima etapa? E já vou fazer logo a segunda, que é para a Tainá. Professora, em relação aos dados de homens trans, eu fiquei muito surpresa, foi a primeira vez que eu vi dados a respeito de prevalência em homem trans, achei que estava bem alto, e eu queria saber se vocês associaram algum outro comportamento que pudesse explicar esse valor. Obrigada. Ana Gabriela. Oi, Ana Gabriela, obrigada pela pergunta. De fato, a gente, quando fez o primeiro estudo de vigilância, nós pensamos em interferir o mínimo na rotina dos sítios. Agora a gente está entrando com esse novo projeto e, inicialmente, a gente, utilizando os mesmos sítios que foram participantes na primeira estudo de vigilância, o que a gente tem aprovação já, nesse momento, pelo Comitê de Ética, é para manter o mesmo formato. Só que, paralelamente, nós estamos iniciando um estudo de secreções para saber etiologia, e a gente quer introduzir também a cultura de Neisseria nessas secreções. A maioria dos testes dos patógenos vão ser identificados por testes moleculares, porque é a melhor maneira de viabilizar a coleta, mas a gente quer que os sítios participantes também coletem cultura para Neisseria. E uma pergunta que a gente fez ao Magnus, que eu acho que todos vocês que participaram do Congresso Mundial viram a importância dele mundialmente em estudos de resistência de Neisseria gonorreia, nos foi feita exatamente essa pergunta, se a gente deveria incluir, além da cultura de secreção, inicialmente ainda de secreção uretral, se a gente deveria também fazer, paralelamente, uma cultura de orofaringe, e ele recomendou muito que a gente fizesse, porque a gente não tem esse dado nacional. Então, provavelmente, se for viável, a gente vai incluir, sim, precisamos conversar com os sítios coletadores, incluir uma cultura a mais para que a gente tenha esse dado também, essa resposta. Oi, Ana. A gente não tem mais informações acerca de análises, né, sobre o porquê dessa porcentagem de proporção de testes reagentes entre homens trans. Como essa não é uma pesquisa, é um projeto com um questionário padrão que as ONGs elas aplicam para todas as pessoas testadas, as informações que a gente tem são as informações dos formulários. E aí a gente tem algumas perguntas ali no formulário que dão alguma indicação, como, por exemplo, essa de se utilizou preservativo na última relação sexual, se compartilhou instrumento para uso de drogas, se é uma pessoa que sempre identifica sintomas de outras ISTs, mas não tem nenhuma análise ainda feita em relação, até porque o N de homens trans é bastante pequeno, eu não me lembro agora exatamente qual, apesar de ontem à noite ter visto. A Mari lembra. De reagentes são 7, e você lembra no total? Não era bem pouco também, né? Mas foram 7 casos reagentes, tá? Antes de dar a palavra, mas aproveitando aqui. Dessas 7, você não tem lembrança se elas eram... os homens trans eram usuários de drogas ou profissionais do sexo, ou qual a escolha sexual? Sim. Dentro das análises que a gente faz do uso de drogas e se tem trabalho sexual, são as maiores barras. São pessoas que, em algum momento, não necessariamente são profissionais do sexo, mas relataram já ter feito trabalho sexual. A gente também não tem essa informação de frequência,
se é uma atividade pontual ou não, mas e também do uso de drogas. A gente, no contexto geral do projeto, a gente consegue ver que tem maiores proporções de casos reagentes entre pessoas que relatam esses dois comportamentos. E neste grupo especificamente de homens trans, sim. Em todos. Tá bom. Tá? Bom dia. Eu também gostaria de parabenizar a mesa. O meu nome é Rúbia, eu sou da Unesp de Botucatu. E eu gostaria de fazer uma pergunta para a Tainá. Eu entendo a sua apresentação a respeito do público jovem, né, que foi diante da questão do diagnóstico que não acontece precocemente. Eu queria saber se você tem a informação da faixa etária que vocês abordaram, de tanto a tanto. E eu pergunto isso por conta da questão das pessoas acima de 50 anos e até a questão dos idosos, né? Eu trabalho com os idosos que vivem com HIV/AIDS e o diagnóstico nessa população ele é extremamente tardio. Né? Ele não é tardio, ele é extremamente tardio. Então, quando a gente acompanha esse idoso, que ele chega num SAI, ele já caminhou muito por todo o serviço de saúde até chegar. E, geralmente, já chega com doenças oportunistas. Né? E eu vi que aqui no Congresso, por exemplo, tanto no Mundial quanto agora aqui no Brasileiro, não teve nada falando sobre a questão do HIV entre os idosos. Eu queria saber a faixa etária que você trabalhou. Obrigada. Rúbia? Isso. 44% do banco do Viva Melhor Sabendo está entre 15 e 24 anos. Mas tem teste feito desde 15 anos até 80 anos. Só que não é maioria, porque esse é um projeto específico para populações-chave. Tá? Bom dia. A minha pergunta vai para a Tainá. Se apresenta, por favor, também. Meu nome é Homero, eu sou infectologista do sistema prisional em Minas Gerais. E o que eu tenho observado, eu não sei, talvez eu esteja errado, mas a população prisional, população privada de liberdade, tem ficado à margem, como sempre aconteceu, dessas testagens. E eu falo isso porque eu não consigo, e existe uma burocracia muito grande para adquirir os testes rápidos, apesar do serviço de saúde na instituição onde eu trabalho já estar organizada já há muitos anos. Então, eu queria saber se teria um ponto ou uma visão diferente do Ministério, ou se é apenas um gap, já que essa questão já está formalizada há mais de 10 anos. Sim, é um gap e é uma previsão também, são as duas coisas. Nesse projeto, até o momento, pessoas em privação de liberdade elas não são alcançadas. Dentro da política nacional, a gente tem mesmo poucos e não completos dados a respeito da testagem feita no sistema prisional. A gente tem informações do sistema prisional, a gente tem informações locais, mas não tem nenhum estudo de prevalência nacional ainda. Dentro desse projeto, algumas instituições, ainda que não tenham aplicado para fazer com pessoas no sistema prisional, fizeram, elas reportaram para a gente. Só que a gente não tem esses dados específicos de quem são essas pessoas, porque nem tem no nosso formulário pessoas vindas de sistema prisional. Então, no próximo edital, a gente vai incluir, a gente ainda não sabe como, não consigo te dar maiores informações, mas é isso, a gente não tem ainda essas informações e sim um gap reconhecido pelo departamento. O canal de aquisição dos testes é via Secretaria Estadual? Porque para a realização da testagem. Para a realização da testagem, porque sim, é muito burocrático. Olá, tudo bem, Homero? Tudo bem. Homero, o Ministério da Saúde, ele adquire as compras são centrais, mas nós temos um sistema que se chama Cislog, é um sistema de logística de distribuição de testes rápidos. Então, você pode acessar a coordenação, fazer esse pedido da coordenação ou do seu município ou do seu estado. Né? E eles vão distribuir. Eu não consigo entender a dificuldade. Normalmente, a gente não tem dificuldade para disponibilizar.
os testes. Pode ser mesmo, às vezes, aquela questão assim, de achar quem que toma conta daquilo no seu lugar. Mas se você solicitar, certamente você vai conseguir, sim. Tá? Obrigado. E use o Telelab para fazer a capacitação lá, Eu já usei. antes de começar a testagem. Eu já usei porque faz parte do meu projeto de mestrado, é por isso que eu estou ótimo. Obrigado. Conte com a gente. Enquanto não surgem novos comentários, eu vou fazer alguns aqui. Primeiramente, parabenizando, em nome de doutora Maria Luísa Basso, a Universidade Federal de Santa Catarina, que, em parceria com o Ministério da Saúde, vem prestando esses excelentes bons préstimos. Excelentes bons é porque é muito bom mesmo, né? Então, vocês viram aí, inicialmente, toda a cobertura que está se expandindo do estudo de resistência ao gonococo. Antes, até ontem, eu me reportava aos dados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. Então, eram esses estados, quando a gente fazia as nossas apresentações, nossos treinamentos em quaisquer instâncias, no tocante ao tratamento do gonococo, que nestes estados nós não deveríamos utilizar a ciprofloxacina. Então, hoje a gente já sabe que não deve ser utilizado em nenhuma região, né, do país, em que pese que foram cidades aí representando as regiões, mas certamente isso pode ser expandido para todas as regiões do país. Então, assim, excelentes resultados. Eu parabenizo todo o trabalho da Universidade Federal de Santa Catarina em nos abrilhantar aqui no Congresso com esses dados recentes desse estudo multicêntrico nacional. E aí a perspectiva, né, de saber se realmente existem 2 clones circulando no Brasil e talvez estejamos aí com alguma superbactéria, como foi foco de alerta desde o sexto sábado, anteriores ao Congresso, pela Organização Mundial de Saúde. Então, será que nós estamos aqui sendo parabenizados, né, abrilhantados, entre aspas, ou seja, alvo de uma superbactéria resistente, que está a própria ceftriaxona e a cefixima, como você já certamente cogitou, com uma amostra em Brasília, já mostrando aí essa possibilidade, essa perspectiva. Deus queira que não. Deus queira que não. Parabenizar também ainda essa parceria no tocante ao Telelab, né? O brilhantismo com que foi apresentado e a novidade, para mim, realmente é desconhecimento, aí eu me confesso, minha culpa, de que tudo isso estava disponível online. Eu sou ainda um pouco antiga, eu tinha conhecimento dos vídeos, né? Então, assisti todos os vídeos e incentivo a todos aqui que estão presentes, que tinham esse desconhecimento, que assim que chegarem em seus locais de trabalho ou nas suas residências, acessem o Telelab, né? Ali estão disponíveis todos os testes rápidos, também as coletas de material de secreções vaginais, céfico-vaginais, uretrais. Então, é uma ferramenta excelente que pode ser aplicada no dia a dia do trabalho de vocês. Então, não saiam daqui sem divulgarem, sem acessarem, se forem do interesse de vocês pessoal. E parabenizar também a Tainá pela brilhante apresentação desse projeto do estudo de testes, né, do Fique Sabendo em população de risco acrescido. E o que me chamou a atenção, eu até destaquei aqui, Tainá, eu queria que você comentasse alguma coisa, se tiver conhecimento, é o percentual dentre os reagentes. Você destacou que 30% não tinha feito nenhum teste, ou seja, a dificuldade de acesso ao serviço de saúde. Mas me preocupou exatamente o contrário. 70% dos reagentes já tinham realizado os testes anteriormente. Então, assim, é bastante preocupante também esse outro lado, esse outro olhar, porque eles já foram testados, já tiveram uma intervenção de aconselhamento, de medidas profiláticas, de uso de preservativo, né, do PEP, enfim. Se você teria algum dado maior para acrescentar, por que essa população vem sendo testada, até se descobrir HIV positiva, ou ela já sabia e testa novamente por um caráter assim de negação, que a gente sabe que todos passam quando se deparam com um diagnóstico, com uma situação adversa à sua realidade.
Enquanto um dado... A gente tem experiência enquanto equipe, né? A gente, a equipe do Viva Melhor Sabendo, a gente está sempre em loco nos projetos e a gente conversa muito com as ONGs sobre essa questão, mas a gente não tem nenhum dado nem sistematizado acerca disso no questionário para perguntar para as pessoas. Mas o que a gente verifica e a gente conversa enquanto equipe é que tem esse componente de que as pessoas testam o teste. Tem também o componente de que as pessoas com resultado reagente, às vezes, procuram essa testagem que é fora dos serviços de saúde, mais uma vez, talvez para confirmar para elas uma questão pessoal de confirmação daquele diagnóstico, ou de esperança de que aquele diagnóstico tenha sofrido alguma alteração. E também está relacionado com o nosso primeiro desafio ali, que é em relação à vinculação e retenção das pessoas. Então, tem um percentual muito grande de pessoas que já sabiam, já tinham conhecimento da sorologia, de resultado reagente, e procuram realizar o teste com o pessoal das ONGs, até por conta desse componente de monitoramento na vinculação e retenção, que é um componente que a gente sabe que tem que qualificar melhor nas próximas edições. Mas a gente não tem ainda nenhuma informação sistematizada, não. Tá. Bom, eu gostaria só de fazer 2 comentários em relação ao comentário da minha xará Maria Luísa. O primeiro, em relação à nova etapa de coleta para o projeto de vigilância, e que a gente vai associar com o projeto de etiologia das secreções, que se houver sítios interessados em participar, que, por favor, nos contacte, porque quanto mais representação a gente conseguir de cada local, fica melhor. Talvez a gente possa, tendo mais representação, coletar um menor número por local, e isso talvez facilite um pouco a obtenção das amostras. E vocês podem, se tiverem interesse, usar esse mesmo e-mail que a Daniela divulgou, que é celab@aids.gov.br, porque ela faz chegar na gente. E também eu gostaria de reforçar um pouco o que foi falado na fala também da Daniela a respeito do Telelab. Lá no Telelab tem o curso de avaliação externa da qualidade para testes rápidos. Essa é uma metodologia que a gente vem fazendo, já aplicando 3 rodadas anuais de avaliação. Nós conseguimos atingir com uma eficiência relativamente boa os CTAs, os de 6, SAI. A gente não está conseguindo chegar nas maternidades, que são locais que testam muito. E, então, se vocês tiverem oportunidade de divulgar esse trabalho, ele é muito importante. Entre aspas, nós somos um provedor gratuito de avaliação externa da qualidade. E nessa avaliação externa da qualidade, para teste rápido, a gente certifica cada um dos testadores, não é instituição, é pessoa a pessoa, ou seja, profissional por profissional, ele é testado em relação aos testes que faz. E se conseguir chegar a eles essas informações e a importância, por favor, nos ajudem a divulgar. Obrigada. Ainda está aberto para discussões. Eu estou vendo que tem aqui representante. Chegou. Bom dia, eu sou Luke Johnson, da Johns Hopkins University, em Baltimore. Tenho algumas perguntas para a Tainá, foi uma apresentação muito interessante. Você tem dados sobre a distribuição, em que locais foi feita essa testagem? Essa é a minha primeira pergunta. Em segundo lugar, a informação particularmente sobre a prevalência entre travestis e transexuais é muito interessante. Você também tem dados sobre se o uso, se compartilhar de instrumentos de injeção para hormônios no mercado negro tem uma influência na transmissão dessa população? E a terceira pergunta é se você também tem dados sobre o tipo de drogas utilizadas e a prevalência de acordo com as drogas utilizadas. Muito obrigado.
A distribuição dos projetos ela é nacional, mas a gente não costuma apresentar porque não tem nenhum... A distribuição não é equilibrada no território nacional. Como são editais públicos, então tem bastante edital no norte, sudeste, alguns no sul, poucos no centro-oeste, por exemplo. Então, como a gente não consegue apresentar nenhum equilíbrio, a gente só apresenta dessa forma, que está distribuído. Na última vez que a gente olhou, acho que eram em 27 estados. Tá? Sobre o compartilhamento de seringas e outros instrumentos para aplicação de hormônios ou silicone industrial, a gente incluiu essa pergunta no nosso último formulário, então a gente ainda não tem resultados. Mas desde 2015 que essa pergunta vem sendo feita. Então, a partir do ano que vem, a gente deve conseguir fazer alguma comparação com esses resultados, porque, sim, a gente acredita que deve ter alguma relação. Uma coisa interessante é que as equipes das ONGs, elas já são orientadas desde a edição passada na diretriz de redução de danos para pessoas que fazem o uso de silicone industrial e o uso de hormônios. Tá? Desculpa, a outra era sobre a prevalência... A prevalência do tipo de drogas. Do tipo de droga. Isso. A gente fez... no formulário tem a pergunta para a pessoa dizer qual tipo de droga que ela utiliza. Só que não foi feita ainda nenhuma análise relativa a risco de uma droga ou de outra. Né? O que a gente verifica é que a maior proporção de utilização está em álcool, maconha e cocaína. Não, até 10. Representantes de coordenações estaduais, municipais, nenhuma pergunta? Algum membro de algum sítio que participou desses trabalhos, tanto da Tainá como da Maria Luísa Basso? Então, vamos começar a extrapolar as perguntas. Eu vou perguntar para a Daniela, quais são os cuidados, Daniela, que a gente tem que ter na coleta de um material para secreção uretral, cérvico-vaginal e de orofaringe para envio para o laboratório para uma cultura? Cadê? Eu te confesso que eu não trouxe nenhuma abordagem sobre esse tema, mas a gente tem aqui a doutora Maria Luísa, né, que pode nos ajudar, porque está mais no contexto do projeto GONO, apesar de ter lá no Telelab também um curso, mas ele tem mais sobre a questão da biossegurança, né, e da coleta de sangue. Mas a doutora Maria Luísa pode ajudar a gente. Eu acho que é uma pergunta bem importante e, na verdade, o curso de coleta de secreções ele foi da primeira série do Telelab, então ele é de 1997. Claro que já tinham algumas técnicas importantes de coleta, mas isso evoluiu um pouquinho. Então, assim, normalmente os laboratórios, e isso deve ser uma parceria estabelecida com os clínicos que participam de algum serviço ou que referenciam, a gente tem organizado kits de coleta que possam cobrir todos os patógenos investigados. Então, acho que essa é uma questão muito importante. Se a gente está pensando em Neisseria gonorreia, você tem que ter um meio de transporte, porque se não coletar com ele, você não vai conseguir. Esse meio de transporte dura 2 horas. Atualmente, a gente não tem disponibilidade nos laboratórios, pelo menos nos laboratórios mais estaduais e municipais,
tem nos grandes laboratórios teste molecular para micoplasma. Porém, os laboratórios normalmente podem fazer a cultura. Só que também a cultura para micoplasma ela precisa vir em um meio específico de transporte. E depois existe um outro meio que se coleta para você fazer os testes moleculares, porque daí a gente já sabe que clamídia e outros agentes são melhores com testes moleculares. Os testes a fresco teriam que ser feitos no laboratório, para você ver as bactérias, você teria que fazer no próprio consultório, porque se o laboratório não estiver do lado, não vai sobreviver. E então, precisa ter um kit de coleta bem estabelecido com o laboratório, eu acho que isso é uma coisa importante, e para o tipo de abordagem que você quer fazer, porque se você está pensando só em DST, você tem um kit de coleta, mas se você for trabalhar, por exemplo, com parturientes, mulheres com ruptura de bolsa, que você possa ter também Streptogalacti e outros agentes, você precisa ter realmente um kit de coleta que cubra todos os agentes que vão ser pesquisados. Então, em relação à coleta, claro que, além do cuidado, hoje a gente sabe que a coleta de clamídia, ela já pode ser por autocoleta. Então, se você tem uma pesquisa bem particular do agente, você pode até solicitar autocoleta, você não precisa mais coletar necessariamente endocérvix. Uma coleta de secreção vaginal é suficiente e por autocoleta, no meio de transporte tranquilo, mas, em alguns casos particulares, ter esse kit de coleta é bem importante. A gente viu lá no hospital onde eu trabalho, no HU da UFSC, que, para bolsa rota, a gente tem 14% de prevalência de clamídia. Então, para nós é muito importante que a gente tenha esses kits bem estabelecidos, um meio para um teste molecular bem importante e, claro, a possibilidade de cultivar o Streptogalacti, cultivar a Neisseria e outras bactérias que possam estar ali, né? As lâminas devem ser preparadas no local para que depois o processo de coloração seja feito e o swab não chegue seco no laboratório. Eu acho que essa é uma informação bem importante. Então, se o local de coleta ele está um pouco longe do local onde vai ser feito o teste, essa lâmina tem que ser preparada na hora da coleta, porque depois a coloração aí ela é tranquila, mas se você envia um swab que tem a possibilidade de chegar seco no laboratório, você já inviabiliza os testes. Eu acho que essa é a resposta mais atual assim, que a gente pode dar em relação a isso. Obrigada, Maria Luísa. Desculpa, Daniela, se eu lhe botei em saia justa, não era a minha intenção. Eu estou querendo apenas dinamizar aqui. É porque com uma especialista na mesa, você vai falar. Tranquilo. Eu perguntaria a Tainá como ela falou que as ONGs utilizaram, através dos editais de pesquisa, não sei se isso já estava no edital dessa forma, mas o teste foi utilizado de amostra de orofaringe, de saliva, né? Amostra de salivar. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho do teste, como é que deve ser feito, qual a interpretação, se muda alguma coisa com o teste rápido realizado pelo sangue digital, enfim, aproveitar a oportunidade para a gente estar falando também as noções básicas desse teste. Oi? Você quer falar? Eu falo. Pode falar. Tá? Eu vou. Então, o teste que é utilizado é o teste rápido por amostra de fluido oral. É um teste que ele é produzido por Biomanguinhos. E o material, né, ele gente, eu não sei falar com as terminologias de laboratório, então, né, mas o material ele é colhido na mucosa bucal e ele é utilizado o mesmo suporte, o mesmo kit, né, dispositivo de punção digital, só muda a amostra. O resultado fica pronto em aproximadamente 20 minutos. E dentro desse teste, dentro desse projeto, como é um teste que é realizado por pessoas que não são profissionais de saúde, ele é um teste de triagem. Dentro do algoritmo de testagem, ele pode ser utilizado como T1 para diagnóstico, mas dentro desse projeto, então, é feita uma triagem
e a pessoa ela é encaminhada para um serviço de referência, e chegando no serviço de referência, ela vai fazer o esquema de diagnóstico completo, T1 e T2. Tá? E esse foi um teste escolhido para essa estratégia por dispensar, por ser mais simples na questão de segurança, né, de biossegurança, dispensar seringas e agulhas, e acaba tendo uma aceitação maior para esse tipo de contexto na rua e etc., sem muita preparação. Ele também surgiu com um projeto, até com as ONGs também, da testagem em pares. Né? Então, é aquela testagem que você conversa com o seu parceiro, e aí, como se você fizesse no seu parceiro a coleta, e o seu parceiro, e vice-versa. E, como ela explicou, é um suave, parecido com um cotonete, né, que você passa em toda a mucosa da boca, coloca em um tubinho, agita, deixa uns 5 minutinhos, e aí essa solução vai ser a amostra a ser aplicada no dispositivo. No Telelab tem um curso exclusivo sobre o teste o DPP de fluido oral. E ele surgiu com essa forte temática, de ser um teste de triagem, mas, como a Tainá destacou, todos os serviços de saúde podem completar o algoritmo de diagnóstico. Bom, eu só queria complementar um pouquinho em relação do teste com fluido oral, porque só para entender, porque na bula tem algumas recomendações que a pessoa não deve ter se alimentado recentemente na última meia hora, ela não deve ter escovado os dentes, etc. e tal. Claro que se a pessoa tem muito anticorpo, isso não vai interferir, mas normalmente a gente deve cuidar um pouco disso, porque, assim, como a testagem do teste rápido com fluido oral, ele vai testar principalmente imunoglobulina IgA, que é a imunoglobulina que circula no fluido oral e que protege as mucosas, então ela precisa ser produzida e estar disponível na boca no momento da coleta. Por isso, esses cuidados de não ter removido tudo ou não contaminar com o alimento no que você acabou de se alimentar. E é importante entender que a drenagem dessa imunoglobulina para o fluido oral, ou seja, que os dentistas chamam isso de fluido crevicular, essa drenagem ela acontece por justamente esse local onde o dente acaba se inserindo na mucosa. É ali que drena esse fluido crevicular, que é rico em anticorpos. Então, no momento que o suave é coletado, ele deve ser passado nessa região, tanto da mucosa superior quanto inferior, de forma que ele realmente dê uma friccionadinha nesse local onde a liberação do fluido crevicular acontece. Que, assim, eu sempre brinco, uma expressão meio chula, mas de qualquer forma vale em alguns locais. A gente não pode cuspir na placa, não é isso no teste, né? Não é isso o teste de fluido oral. O teste de fluido oral é um teste que vai coletar uma amostra específica, o fluido crevicular, que é rico em anticorpo, e ele vai estar mais concentrado nessa região que eu falei. Então, esse é um cuidado especial ao fazer esse teste, e quem vai orientar as pessoas para essa autocoleta tem que ter, uma linguagem capaz de fazer com que a pessoa que vai coletar o teste compreenda bem a importância dessa coleta, porque, de fato, aumenta bastante a sensibilidade do teste se você coleta a amostra correta. Da mesma forma que eu instiguei aqui os palestrantes, eu vou instigar a plenária. Eu estou aqui olhando de frente aqui para 2 representantes do Programa Estadual de DST-AIDS de Pernambuco. Então, eu gostaria que um dos 2 falasse um pouco da experiência do Fique Sabendo, do teste na população de vulnerabilidade acrescida através do trailer de Pernambuco. François ou Betânia, aí, um dos 2, uma dobradinha aí para nos presentear nos últimos 5 minutos. Bom dia para todo mundo. Eu sou François,
Sou médico sanitarista e estou na coordenação do programa de DST-AIDS, ou IST-AIDS, hepatites virais de Pernambuco. A gente tem uma ONG, aliás, 2 ONGs que fazem o Viver Melhor Sabendo lá em Pernambuco. Não sei se vão renovar os projetos, né, esse ano. E temos um projeto específico que utiliza um trailer, que é o Quero Fazer, um projeto que é direcionado à população-chave de gays, travestis e trans. Ele foi retomado recentemente, 6, 8 meses, em parceria com a ONG AHF. E a gente sai à noite, 2 vezes por semana, né, um trailer colorido, e vamos para os locais de sociabilidade dessas populações. Né. Em média, se testam 80 pessoas por cada saída, oferece de rotina teste de HIV e sífilis. Não usamos no trailer o teste de fluido oral, já que tem profissionais de saúde no trailer, que faz parte da equipe. A gente faz a furadinha no dedo e testa para HIV e sífilis. A experiência é que a gente não tem isso quantificado, precisa ser analisado as fichinhas que nós utilizamos, que a gente tem um sistema lá chamado Cirex, que tem um formulário e isso é colocado e a gente pode estar analisando, e são as perguntas de identificação, mas também de orientação sexual, de categoria de exposição, basicamente o que tem no SINAM. Mas o que a gente tem na prática é que são pessoas, na grande maioria, que não iriam a um serviço de saúde tradicional. Né? Então, eles tropeçam no trailer, porque está ali de lado da boate, está ali de lado do bar, está na praça, está em frente a tal igreja, ou tal rua, tal esquina, e fazem o teste. Às vezes com a cervejinha na mão, indo para a balada, mas faz o teste e tem a oportunidade de ter o seu diagnóstico. Né? Dali ele já quem tiver o seu resultado reagente, é encaminhado já para um serviço de saúde. Se for o caso de HIV, para um SAI, e no caso da sífilis, encaminhado para um serviço de saúde do seu município, que possa fazer a confirmação e o tratamento. O que a gente ainda tem, infelizmente, dificuldade. Daí o que a gente tem da prevalência que a gente vê de sífilis quando sai. Né? Difícil a gente sair uma noite com 80 pessoas, 60, 80 pessoas e não dar diagnóstico de HIV, mas a gente tem uma prevalência de sífilis em torno de 10, 12, 15%. Tudo bem, a gente sabe que o teste rápido não é o diagnóstico, mas, no caso, no mínimo seria uma prevalência acumulada, porque eu tenho ou teve. Né? E precisa ser confirmado. Mas, assim, o mais forte disso aí é que é uma oportunidade das pessoas terem a sua testagem. Né? Porque se está fácil, se está lá, se está disponível, a população quer se testar, tem fila para fazer teste. Eu acho que é isso. Não sei se tiver alguma pergunta, podem fazer. Betânia quer acrescentar alguma coisa? Bom dia. Bom dia. Betânia Cunha, lá do Programa Estadual DST-AIDS. Eu trabalho na área de orientação, capacitação e aconselhamento. E também saio na equipe do trailer. Agora, antes eu queria, assim, muito bom você trazer a questão da gonorreia, que eu sei que foi uma coisa muito frequente aqui. E aí, eu brincando ontem, eu estava no jantar de amigos e eu tinha um rapaz, e que, assim, estudante de medicina e recém, assim, não sei o que eu vou fazer, talvez eu vá fazer dermatologia, clínica geral, e a gente já... Você já ouviu falar em IST? Aí a gente só começou a conversar que a gente está querendo, qualquer brecha, puxar adeptos para o nosso time. E aí eu fui falar para ele do quanto a gente está vendo a questão da Neisseria gonorreia entre homens que fazem sexo com homens. E até... Aí eu disse, olha, o sintoma é igual que eu estou aqui, eu estou falando assim, se vier parar na garganta. Ele é mesmo.
Então, o que um desafio no trailer hoje, eu acho que das infecções sexualmente transmissíveis, é a transmissão oral das mesmas. Né? Então, eu acho que a gente botar isso mais na pauta. A gente tenta erotizar a camisinha de tudo que é jeito para o sexo vaginal, sexo anal. A gente vai erotizar a camisinha para sexo oral também, porque senão a gente vai sempre estar correndo atrás do prejuízo. E quando começou-se a falar do teste de fluido oral, a gente recebeu muito telefonema ou e-mail perguntando, pronto, agora vai pegar pelo beijo, a saliva. Isso é muito mais fácil, que eu estava vendo uma apresentação aqui que o profissional apresentou uma fórmula matemática do quanto a gonorreia, a Neisseria gonorreia, pode ser transmitido pelos beijos de troca, a saliva e algo mais, né? Mas que o HIV a gente não vai pegar assim, e que a diferença do fluido oral para a saliva é importante que a gente faça. Achei legal ser trazido isso. E a gente tem atendido muito jovem no trailer. E assim, o trabalho com jovem realmente precisa ser constante, porque é como se fosse novidade. Então, a questão das novas linguagens, que a gente precisa incentivar muito. Tá? Eu acho que o time tá bom. Gente, eu agradeço demais a participação de todos, em especial as palestrantes. Desculpe se coloquei alguém em saia justa, mas a intenção era compartilhar realmente o máximo. Tem uma pergunta. O tempo está esgotado. Se você pudesse depois se dirigir a alguma delas por conta do cumprimento da programação. Tudo bem? Tá bom, agradeço. Tá, muito obrigada.